Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Vão me falando de onde vocês são. Que alegria. Quero colocar um slide aqui para você. Quero colocar aqui um slide. Deixa eu verificar aqui. Por que que o slide não está aparecendo? Fala aí para mim se vocês conseguem visualizar esse slide. Agora sim. Vocês estão me ouvindo bem? Olha, a Viviane tá aqui. Que coisa mais boa. Glória a Deus por isso. Vocês estão me ouvindo bem também? Eu vou deixar aqui que eu vou. Nós estamos mandando os links nos grupos. Esse novo link. Para a gente já começar. Estamos aqui também no Instagram, mas o Instagram, gente, vai ficar só um pouquinho, porque nós vamos voltar para o YouTube, porque aqui no YouTube nós estamos compartilhando a tela, nós vamos receber mais e mais conteúdos aqui, vai ter muito presente. Eu tô com muita expectativa em tudo aquilo que o Senhor fará. Confesso que tô com um friozinho na barriga, porque até essa tecnologia nova dentro do YouTube, deixa eu abrir minha câmera aqui no YouTube. Pronto! Tô aqui com vocês no YouTube. Glória a Deus por isso. É tão gratificante estar aqui com vocês, tá passando por esse processo. Deixa eu colocar já para gravar. Tá aqui com vocês, tá passando por esse processo. Quem me segue há mais tempo, quem acompanha aí há mais tempo, sabe que é uma nova Aline, né? É uma nova pessoa. E eu vejo o quanto o Senhor é maravilhoso e Ele tem nos permitido viver o extraordinário. A Aline de um ano atrás não é a mesma Aline de hoje. E tudo isso que Ele tem me permitido viver é o que eu quero trazer para você, porque eu descobri um novo jeito de viver, uma nova forma de acessar as bênçãos que o Senhor tem para mim. E é tão interessante que vocês podem até perguntar: Aline, mas como começou tudo isso, essa questão do emagrecimento? Primeiro começou em mim. Eu dei obesidade, dei gordura no fígado. Eu descobri isso com a minha nutróloga e ela tem um papel fundamental em tudo isso, porque se eu não tivesse feito os exames, eu não teria descoberto, uma vez que eu não sentia nada. Só que foi o que ela me falou: Aline, com 50 anos, eu não tinha nada de músculo no corpo. Ela falou: com 50 anos você não ia dar conta de tanta dor no corpo. Então eu vejo o quanto o Senhor é maravilhoso e foi aí que o Senhor começou a revelar tudo aquilo que eu estava cometendo de pecado. Olha o tanto que isso é sério, contra o templo sagrado que é o Espírito Santo.
Então nós vamos falar um pouco sobre isso e eu vou mostrar aqui para vocês tudo que a gente vai aprender nessa aula. Eu dividi ela em módulos e nós vamos ter também presentes maravilhosos. Nós fizemos 3 e-books. Para vocês que estiverem aqui na aula conosco, nós vamos ter 3 e-books incríveis, são coisas que eu tenho usado no meu dia a dia. Todo o acompanhamento que eu tenho recebido dos meus médicos é o que eu tenho passado para vocês. Então, tudo isso que eu vou colocar aqui são os médicos que estão me acompanhando. Então, todo o tratamento ele tem sido feito de uma maneira muito consciente, inteligente, intencional, onde eu tenho entendido que o meu corpo é o templo sagrado do Espírito Santo. E cuidar dele é necessário. Hoje, para quem viu os stories, viu que eu, no meio de tantas atividades ao longo do dia, e aquela tensão de tudo isso que nós estaríamos vivendo agora, eu parei e fui para academia. Porque antes eu ia dar uma desculpa. Não, vai ter aula, a agenda tá lotada. Não, inclusive eu tenho até, porque eu anoto tudo que eu vou fazer no dia, eu anoto nesse papel e tá lotado. E eu poderia dar alguma desculpa para não ir, e todas elas seriam legítimas. E esse é o grande problema. Nós estamos dando desculpa e não vivemos o extraordinário de Deus. Eu ouvi essa frase há muitos anos atrás e ela fez tanto sentido e faz muito sentido cada vez mais. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E verdadeiramente é isso. Então eu dava desculpa e não vivia o extraordinário de Deus justamente por não me posicionar. Mas chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de entender tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E hoje eu vou até colocar aqui os slides para vocês verem, vocês vão falar se vocês estão conseguindo ver. E eu vou mostrar os módulos que a gente vai falar. O primeiro é a verdade que nunca te contaram. Esse é o primeiro módulo. Fala para mim se vocês estão se vocês estão vendo. Eu tô aqui, eu acompanho vocês pelos comentários. O segundo módulo dessa aula de hoje vai ser o erro oculto que todas cometem e isso te impede de permanecer magra. Porque quantas de vocês já fizeram infinitas dietas? Eu sou uma dessas, que já fiz várias dietas e nunca conseguia manter. Por quê? Muita restrição e encarava isso como dieta. Hoje eu entendo que eu não faço dieta. Uma alimentação saudável é parte de um estilo de vida. Se o meu corpo é o templo sagrado do Espírito Santo, esse estilo de vida precisa refletir Jesus em tudo que eu faço. O terceiro módulo é como as mulheres que vencem fazem isso. O segredo bíblico para vencer o efeito sanfona. Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje a parte científica e a parte bíblica. Eu gosto muito de trabalhar a ciência com a Bíblia, uma vez que eu tenho formação em inteligência emocional e Romanos 12:2 já nos traz essa garantia, que se nós não mudarmos o nosso modelo mental, nós vamos repetir os mesmos erros e não vamos sair do lugar. Então, para eu viver e desfrutar de tudo que eu tenho vivido hoje, eu tive que descobrir uma nova maneira de pensar, para hoje estar aqui com vocês. No quarto módulo, nós vamos falar sobre a diferença entre jejum intermitente e jejum espiritual, que é uma guerra invisível entre o corpo, a mente e o espírito. Entra aí o ciclo da autossabotagem, e eu vou contar também o segredo para viver uma vida leve e plena. No quinto módulo, nós vamos estar falando sobre a oportunidade que pode mudar a sua vida, porque eu aproveitei uma oportunidade para mudar a minha vida. Eu aproveitei aquela dor que foi o diagnóstico de obesidade e gordura no fígado, a esteatose. Então eu aproveitei a oportunidade e aquilo que era ruim se transformou em quê? Em bênção. Olha o quanto o Senhor é maravilhoso. Ele transforma maldição em bênção. Esse é o nosso Deus. E aquilo que veio para me matar,
na verdade, me trouxe foi vida. E muitas vezes você não tem vivido o extraordinário de Deus justamente porque não consegue aproveitar as oportunidades. Olha o quanto isso é forte. Olha o quanto isso é tremendo. E tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. E no final, para quem estiver aqui no final, você vai receber 3 e-books. O primeiro é um chá para secar a barriga, que tem feito super efeito para mim. Depois tem um e-book sobre beleza feminina e tem um outro e-book para te auxiliar no controle hormonal. Porque hoje eu entendo que nossos hormônios, eles são fundamental no processo de emagrecimento. Porque muitas vezes você tenta tantas coisas restritivas até, e não consegue. Porque existe uma parte hormonal que precisa ser controlada. E foi aí que eu descobri tudo aquilo que estava paralisando o meu emagrecimento. E o mais interessante de tudo isso foi no jejum intermitente que o Senhor tem me revelado o quanto isso é importante para manter uma saúde. E eu não preciso mais contar caloria, eu não preciso mais ficar comendo de 3 em 3 horas. E tá mais que comprovado o que acontece no nosso cérebro com a alimentação de 3 em 3 horas. O que acontece com a grelina, e tudo isso eu vou trazer para vocês também. Então, é como eu consegui emagrecer agora nesse espaço de tempo aí os 10 quilos. E ainda falta mais, porque eu sei que agora é trocar ainda mais. Eu não tinha nada de massa. Hoje, graças a Deus, a massa magra já tá lá em cima. Graças a Deus, tudo já está fluindo. Eu me sinto muito melhor. Eu tô trabalhando para a questão de longevidade, então me sinto muito mais saudável, a pele tá muito melhor, a unha tá muito melhor, por conta de um estilo de vida saudável. E tudo isso nós vamos falar para você. Então me diga todos os módulos essa noite, justamente. Todos os módulos essa noite. Mas vai ser uma aula que eu compilei tudo para trazer essa informação, para que você já possa colocar isso em prática. E nesse pequeno seminário, ele já trazer transformação para sua vida, porque o nosso propósito é sempre transformação. Então vamos começar? Nós vamos começar com uma oração, porque é esse processo de oração que o Senhor tem feito infinitamente mais do que eu pensei, pedi, sonhei ou imaginei, para a glória dele. Então, Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui com essas mulheres. Mulheres que decidiram avançar, mulheres que estão nessa jornada porque elas querem viver uma vida e vida em abundância. Não existe vida em abundância longe da tua presença. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui com o Senhor. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida, e que o Espírito Santo ministre ao coração de cada uma dessas mulheres. Porque assim como eu um dia cometia tantos pecados contra o Senhor, por não entender de tantas coisas emocionais que estava me paralisando, que essa mesma revelação que o Senhor me permitiu ter, elas também possam ter, para honra e glória do Senhor. Amém. Quem aí diga amém? Vou pedir vocês para compartilhar esse link nos grupos de vocês. Sabe por quê? Porque tem muita gente sofrendo por não ter esse tipo de informação. E eu tenho certeza que elas serão gratas por tudo isso que você vai entregar. Porque se não for você, eu não consigo acessar essas mulheres. Então, que você faça isso. Então, vamos lá, vamos lá. Olha, Elisandra, boa noite. Viviane, boa noite. Princesinha, boa noite. Leila, quanto tempo, saudades. Acabei de entrar, glória a Deus. A Neide, nossas alunas do Power 7 já estão aqui. Mulheres que decidiram avançar. Nós estaremos juntas aí durante 7 dias para mudar o nosso modelo mental, para que o Espírito Santo revele todos os pecados que nós cometemos através da comida, da gula.
Hoje nós vamos falar sobre a fórmula das mulheres que emagrecem e nunca mais voltam atrás. Porque o segredo é nunca mais voltar atrás. Esse seminário ele não é para curiosa. É para mulheres que decidiram transformar seu corpo, sua vida, sem atalhos e sem desculpa. É o emagrecimento de verdade. Por que de verdade? Porque nós não queremos uma fórmula milagrosa para emagrecer 5 quilos agora e depois engordar 10. Nós queremos um estilo de vida que glorifica a Deus através do nosso corpo. É muito diferente, né? E nós vamos começar com a verdade que nunca te contaram. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que 95% das mulheres falham no emagrecimento? Responde aí pra mim. Quantas vezes você começou algo e desistiu? Fala comigo aí. Quem tá aqui no Instagram, nós estamos dentro do YouTube e lá nós estamos compartilhando a tela, lá vai ter presente. Então corre pro YouTube também. Responde aí pra mim. Tô vendo vocês aqui, ó. Entrei por aqui, por acaso. Na verdade, o Espírito Santo me conduziu. Amém, princesinha. Responde pra mim. Quantas vocês começou algo e desistiu? Como seria se você nunca mais precisasse recomeçar? Então, gente, se o problema fosse apenas comida e exercício, por que tantas mulheres continuam presas no efeito sanfona? Eu vou levantar a mão aqui para vocês e vou falar, eu era essa mulher do efeito sanfona. Então, o problema não está na falta de vontade, mas sim no método errado. Eu já fiz muitos métodos errados. Dieta cetogênica, aí você tira a low carb, você tira todo o carboidrato, você fica só na proteína. Beleza, e quando você volta a comer carboidrato, o que acontece com o seu corpo? Volta a engordar. Eu já fiz essa. Eu já fiz dieta dos pontos. Ninguém consegue viver assim. Nós temos uma vida, para quem me conhece sabe que eu tenho uma vida totalmente agitada, eu tenho uma vida com muitos compromissos sociais. Eu vou deixar de viver? Claro que não. Se Deus já determinou que nós teríamos vida e vida em abundância, ficar contando caloria e pesando comida, para mim é muito sacrificial. E aí eu consegui fazer isso por um certo período de tempo. Depois não dei conta mais. Então, Herbalife, uma delícia no início. Depois eu não aguentava nem ver o cheiro daquilo. Mas para mim a mais desafiadora foi comer de 3 em 3 horas. E hoje eu entendo que a de 3 em 3 horas ela me trouxe um prejuízo no sentido de o meu corpo ele está condicionado a comer. A grelina está ativa o tempo inteiro, então o tempo inteiro precisa ter comida. Hoje, com o jejum intermitente, eu faço 2 refeições por dia. Hoje, por exemplo, eu estou com um almoço. Eu esqueci de postar o almoço para vocês, mas foi um prato bem bonito. A Duda fez o risoto. Aí eu comi um pouquinho de risoto, comi um pedaço bem suficiente de carne, comi brócolis, comi cenoura e comi todos os meus mix de semente e castanha. Então foi um prato com fibra, com carboidrato, com proteína, um prato que me sustentou. E até agora eu tô sem comer nada e não estou com fome. Então eu posso, de repente, seguir até amanhã e não estou com fome. Porque eu estou trabalhando o meu cérebro para não ficar dependente de comida. E essa é a verdade que nunca te contaram sobre o emagrecimento. Eu quero ler com vocês Provérbios 23:7, na versão Ara, que diz: porque assim como imagina na sua alma, assim ela é. Então, se eu tenho uma mentalidade de gorda, eu sinto uma fome demasiada, eu quero beliscar o dia inteiro, eu quero comer o tempo inteiro. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi mental. Eu não preciso da comida e eu fui identificando ao longo do dia em quais momentos essa vontade ela vinha com mais força. E por isso, o jejum intermitente e a oração me sustenta nesse período. Lá no início, quando era difícil, quando o meu cérebro ainda não estava acostumado, a oração me sustentou. E por isso a oração é o fundamento da nossa vida.
E a explicação mais lógica para isso está também na neurociência. Assim, ó, o cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Ele acredita naquilo que você conta para ele. Se ele não consegue distinguir o que é real e imaginário, ele acredita no seu corpo, ele acredita naquilo que você conta, seu corpo só obedece à imagem mental que você tem de si mesma. Olha isso. Se no fundo você se vê como alguém que nunca consegue emagrecer, seu corpo seguirá esse comando. É necessário que nós possamos mudar o nosso modelo mental. Romanos 12:2 já nos diz isso. Nós só seremos transformadas quando nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Essa é a base. É interessante que o Senhor me entregou essa palavra lá atrás, no Mulher Referência. Se nós não mudarmos o nosso modelo mental, nós entramos num ciclo repetitivo de dor e é como se fosse um buraco. A gente não consegue sair dele se eu não mudar o modelo mental. E estudos mostram, olha isso, eu achei isso fantástico. Estudos mostram que atletas que treinam a mente com imagens mentais melhoram seu desempenho sem nem tocar no equipamento. O mesmo acontece com o emagrecimento. Se você não mudar a sua mente, seu corpo nunca vai mudar de verdade. Então eu quero te perguntar, quantas vezes você já emagreceu e depois engordou tudo de novo? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque sua mente ainda está presa no corpo antigo. É muito sério, meu Deus do céu. Agora eu quero que você imagina o que aconteceria se a sua mente estivesse programada para o corpo que você deseja. E é isso que eu vou te ensinar no Power 7. Os pecados que nós cometemos e a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Como que você quer ter sua vida de saúde? E o primeiro passo, essa aula, nesse seminário, você já vai receber esse conteúdo para iniciar esse modelo mental, é quando vier uma frase negativa, porque nós somos comandados por duas vozes. É uma luta interna entre a alma e o espírito. E eu vou chamar isso de mente magra e mente gorda. A mente gorda grita e ela está baseada nas nossas carências emocionais. Um dia depois de muito trabalho eu como. Um dia que eu tô muito cansada eu como. Ah, eu consegui algo muito legal. Essa aula foi maravilhosa. Eu como. Mente de gorda. E ela grita. A mente de magro já pensa diferente. Ela sussurra. Ela sabe fazer boas escolhas. Então, quando você vir com esse desejo acelerado, o que eu vou fazer? Vou te aconselhar. Tome água. Depois de 2 minutos, você vai ver que a sua fome passa. Sabe por quê? Não era fome. Pode ser sede, pode ser emocional. Então, comece a se observar. Primeiro passo de tudo isso, comece a se observar. Não é tem fome, vai e come. É pensa de onde vem essa fome. Será que eu preciso comer agora? Será que é fome? Será que é sede? Será que é uma necessidade emocional? Então, aqui você já recebeu, 3 chaves para raciocinar antes de comer. Porque você começa a diminuir a sua ansiedade em fazer as coisas por impulso. Onde aqui, nosso espírito aprende a dominar. Nós vamos aprender a dominar. Deus disse lá em Gênesis que nós nascemos para dominar. As mulheres referências chegam dentro da turma e com às vezes dificuldade em comunicação com o marido, dificuldade de relacionamento ou querendo saber o propósito de vida, mas elas não entendem sobre governo e sobre domínio. Se eu não aprendo a dominar as minhas simples vontades, como eu vou conseguir acessar essa vida plena que Deus tem para nós? É isso que eu quero falar com você. E sabe qual que é o erro que todas cometem? As mulheres tentam emagrecer focando na dieta, só focando na dieta e no treino. Eu já fiz isso. E é tão interessante que nesse processo, ao longo dos anos, eu lembro quando eu morava em Araguari, eu estava treinando pesado, meu personal era o Luiz,
e eu tinha resultado, e aí eu não conseguia seguir na dieta, porque para mim a dieta era muito sacrificial, e eu não conseguia emagrecer, até a ponto de eu desistir. Eu falei, não, isso não é para mim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E olha que mentira e que engano de Satanás, porque ele fica soprando essas mentiras no nosso ouvido. Nós vamos precisar aprender a calar essas vozes. Aquela voz que me dominou há 5 anos atrás me levou à obesidade, me levou à esteatose, me levou a um cansaço extremo. Mas eu aprendi a calar essa voz. E como que a Aline de 5 anos atrás era muito pior que a Aline de hoje. Olha o quanto isso é sério. Porque, e aí o segredo está na mudança de mentalidade. Essas mulheres que focaram no mental mudaram o corpo sem sofrimento. Hoje eu não sofro, hoje é leve, hoje é prazeroso. E por que que antes era triste? E por que que antes era sacrificial? Responde para mim, vou ver os comentários aqui de vocês. Oi, Rosane, boa noite. Já fiz a dieta do ovo, eu também, Neide, já fiz a dieta do ovo, a dieta da sopa, a dieta do suco. A única coisa, gente, que é preciso que vocês entendam que se você continuar nesse ciclo atual, aonde você vai estar daqui 6 meses? Eu quero que você reflita. Se você continuar do jeito que você está hoje, aonde você vai estar daqui 6 meses? Meu Deus, eu não quero estar aonde eu estou hoje daqui 6 meses. E é tão interessante que quando a gente começa a... Eu falo que a nossa vida, ela é feita de vários pilares, são 12 pilares. Nesses 12 pilares, eu quero plenitude em todos eles. E é interessante que eu foquei nessa questão de saúde e o Senhor tem me feito superabundar em todas as áreas da minha vida. Então, eu não quero estar no lugar que eu estou hoje, daqui 6 meses. E para eu não estar, eu preciso me posicionar. Eu preciso estudar, eu preciso me exercitar, eu preciso fortalecer a minha mente, porque à medida que eu cresço, os desafios também acompanham. E agora eu quero te falar o segredo, os erros ocultos que te impedem de emagrecer. E aqui nós vamos falar de 3 crenças limitantes que te impedem de emagrecer. A primeira delas é, tudo que eu tô falando foi o que eu vivi. Eu não tô falando daquilo que eu ouvi falar. Não, eu tô falando da minha história. E é interessante que se você pegar o Instagram de um ano e meio atrás, você vai ver uma nova Aline, uma diferente Aline. Uma Aline com 10 quilos a mais. Então eu te faço depois esse desafio, vai lá no Instagram e puxa, vai lá embaixo e vê como eu era. E as 3 crenças que mais me paralisou é, eu não tenho disciplina para emagrecer. Eu lembro a Aline de 5 anos atrás. Meu metabolismo é lento e eu não consigo mudar isso. Essa foi a minha fala. Eu brincava com o Remar, não, mas é meu metabolismo, eu faço de tudo e não consigo emagrecer. Meu metabolismo é muito lento. Ah, eu já tentei de tudo, sempre desisto, então para que eu vou tentar novamente? Isso são crenças limitantes que querem nos paralisar. E o que eu fiz? Calei essas vozes, essas crenças limitantes. Eu quero ler com vocês Números 13 e 33. Olha isso aqui. Vimos ali gigantes e éramos como os nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, assim como os espiões de Israel se viram como gafanhotos e perderam a terra prometida, se você se enxerga como alguém fraca ou sem controle, seu corpo vai seguir essa identidade. Então, eles não desfrutaram a terra prometida que Deus já havia determinado para eles, simplesmente por quê? Porque eles decidiram olhar de maneira pequena. Gente, se Deus falou que nós, João 10:10 da parte B diz, Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Se seus olhos não estiverem nisso,
você não vai desfrutar dessa bênção. Olha isso. Então, o problema não é seu peso. Olha o tanto que isso é forte. O problema não é seu peso. O problema é a identidade que você carrega. Olha que agora ficou mais profundo. Porque quando a gente fala de emagrecimento, tem 500 milhões de produtos de emagrecimento na internet. Eu conheço vários deles, já fiz vários deles também. Frustrei. Sabe por quê? Porque o grande problema não é... A raiz do problema não é o emagrecimento. Se trata só emagrecimento, eu continuo da mesma forma. Eu vou emagrecer. Parou aquele ciclo, eu volto a engordar. Por quê? Porque o problema está na minha identidade. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei a identidade que eu carrego, eu não consigo vencer as minhas batalhas. E no Power Set, eu vou conseguir te reprogramar a sua identidade e destravar o emagrecimento, porque ele acontece de dentro para fora. Ele sai de dentro de uma identidade fortalecida em Cristo, entendendo os pecados que eu cometo contra o meu corpo, que é o templo sagrado do Espírito Santo. Então, nesse seminário de hoje, eu quero já te ensinar a você declarar a mesma declaração que as minhas alunas fazem no programa Mulher Referência. Elas fazem ela no mínimo 3 vezes por dia para fortalecer a identidade. Eu sou filha amada do Pai, imagem e semelhança do Criador. Nasci para dominar sobre todas as coisas, inclusive, principalmente sobre as minhas emoções. Em Deus eu tenho glória, poder e honra. Tudo isso é versículo bíblico e ele traz um senso de pertencimento da minha identidade. Claro que o que eu tô falando aqui não dá para aprofundar como se eu tivesse numa aula individual. Mas para aquelas que decidiram avançar, você vai pegar isso e já vai conseguir ir. Porque saiba, tudo que nós precisamos já está aqui dentro de nós. O grande problema é que nós queremos buscar externamente aquilo que só pode ser achado dentro de nós. E sabe qual que é o segredo bíblico para vencer o efeito sanfona? É fazer uma ligação entre jejum, a nossa mente e o nosso espírito. Aqui entra o jejum e a oração. Porque a raiz do problema do emagrecimento e da falta de disciplina não está apenas na alimentação, mas também na mente e no espírito. Porque você lembra que eu disse que nós somos governadas por 2 vozes? São vozes internas que falam dentro da gente. E essas vozes ditam as nossas decisões no dia a dia. Como eu sou grata a Jesus pela oportunidade de estar estudando, de estudar inteligência emocional para entender o poder dessas vozes. E aqui trazendo para o mundo espiritual, uma vez que eu entendo que nós vivemos o reflexo do céu na terra. Então existe uma luta espiritual travada contra a minha vida. E por isso no mundo natural, tantas vezes é difícil resistir. Então, o segredo bíblico para vencer o efeito sanfona é eu compreender e receber a revelação do Espírito Santo de todos os pecados que eu cometo, quando ao invés de alimento eu ingiro, eu faço a ingestão, produtos alimentícios. Quando eu alimento meu corpo com alta sobrecarga de açúcar. Eu tava pesquisando sobre o kefir, e sobre kombucha, kefir, e as bactérias se alimentam do açúcar. E, por exemplo, tem o kefir de água. O kefir de água, você coloca o açúcar, ele vai ficar com 0 açúcar. Sabe por quê? Porque as bactérias vão comer aquele açúcar. Você sabia também que as células do câncer são alimentadas pelo açúcar? Eu não sei se eu tenho células de câncer no meu corpo. Você também não tem como saber. A não ser que ela se manifeste e você veja num exame. E eu, aí fazendo uma ingestão de açúcar, eu estou alimentando células que podem desenvolver ou células cancerígenas dentro do meu corpo. Olha o tanto que isso é sério.
Hoje, quando eu vou comer um doce, eu já não como daquele tanto que eu comia. Eu não privei do doce. Eu simplesmente acabei com o pecado da gula. Tá bom, então a gente vai comendo. Tá bom, eu vou continuando. Isso é gula. Nós precisamos governar. E o governo entra neste lugar. E uma coisa que é muito séria: Satanás usa as nossas fraquezas para nos manter presas. E o jejum intermitente, junto com o jejum espiritual, é o que me trouxe cura e transformação. Tudo isso vai acontecer no Power 7, porque o Power 7 vai ser um start de 7 dias de cura emocional, cura na minha saúde física, uma vez que o jejum intermitente tem vários benefícios, nós vamos falar sobre todos eles dentro das aulas. E o jejum e oração é o que potencializa a minha vida para eu viver o céu na terra. Porque a Bíblia me diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Olha o quanto isso é poderoso. Deixa eu ver os comentários. Justamente, avançando. Aqui ó, são mulheres que decidiram avançar. O que nos paralisam nesse processo? Chama ciclo da autossabotagem. Quantas vezes você já tentou mudar seus hábitos e acabou desistindo? Responde aí pra mim, eu tô vendo vocês aqui nos comentários. Quem tá aqui também no Instagram. Quantas vezes você já tentou mudar seus hábitos e acabou desistindo? Responde aí pra mim. Muitas mulheres se sentem presas em ciclos de compulsão alimentar, culpa e desistência. O que agia muito na minha vida era a culpa. Eu me sentia extremamente culpada por não conseguir, frustrada. E aí, por não ter essa dor da culpa, eu nem tentava mais. E hoje eu entendo que o problema, gente, não está só na alimentação, mas está na minha mente e no meu espírito. E novamente eu falo, Satanás usa as nossas fraquezas para nos manter longe do nosso propósito. E o nosso propósito é glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. O meu casamento, ele não é feliz. Deus não me abençoou porque eu sou bonitinha, o Remar é bonitinho. Meus filhos não são abençoados porque eles são bonitinhos ou porque eu sou bonitinha. Não. Deus tem prazer em nos abençoar para quê? Para que a glória dele se manifeste. Isso também é meu corpo. O meu corpo precisa glorificar o Senhor. Então, o propósito de Deus é que o meu corpo manifeste a glória dele. Olha para você. O seu corpo tem manifestado a glória de Deus? E o que eu fico mais preocupada é o que acontece. Tem uma frase que ela é totalmente demoníaca. O que ela fala? Crente não bebe não, mas come, né? Sabe o que é isso? É uma mentira de Satanás para você ter isso como verdade na sua mente. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Será que isso é verdade? Isso é uma verdade, que é uma mentira que ele quer colocar como verdade na sua vida. E será que é isso que você tem? Será que é isso que você quer para sua vida? Então, novamente eu falo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A Neide colocou aqui várias vezes, ficava insuportável de irritabilidade. Por quê? Tenta, consegue por curto prazo de tempo, logo desiste. A guerra, nós passamos, o que a gente precisa entender. Eu coloquei aqui na tela o QR Code, porque já estão me perguntando aqui do Power 7, querem estar no Power 7, glória a Deus por isso. Olha a Márcia, várias vezes, culpa, desistência e frustração. As mulheres do Power 7 também estão aqui no Instagram. Para quem tá aqui no YouTube,
Esse é o link para entrar no Power 7 já. E quem entrar hoje vai ter mais presentes do que quem entrar depois, hein? Então, quem já tá no Power 7, quem entrar hoje vai ter mais presentes para a glória de Deus. Então, vamos lá. Existe uma guerra invisível entre o corpo, a mente e o espírito. O que é isso? O corpo deseja o quê? Prazer imediato. A alma o quê? Carrega traumas. Ela carrega traumas, dores, crenças que sabotam a nossa jornada. A alma ferida gera uma fome emocional. Em consequência, vem a culpa e depois a falta de disciplina. E o espírito precisa ser fortalecido para governar sobre a alma e sobre o corpo. Então, você entende aqui essa guerra invisível? Olha isso. O corpo deseja um prazer imediato, esse é o corpo. A nossa alma, ela vem cheia de traumas que a gente carrega desde a infância. Essa alma, ela tá totalmente ferida. Eu não tenho disciplina. Se eu não fortaleço o meu espírito, eu não consigo fortalecer as outras áreas da minha vida. Aí eu te pergunto, por que que existe tantas mulheres obesas? E aqui o maior número de pessoas que eu falo são para pessoas cristãs. E aí eu te pergunto, por que que mulheres que conhecem a palavra de Deus estão passando por obesidade? Porque eu me encaixava nessas mulheres. Porque simplesmente a mente está cauterizada com as mentiras e os enganos de Satanás. É como se os nossos olhos estivessem cegados. Eles foram cegados para que a gente não veja os pecados que nós cometemos contra o nosso corpo. O que tem mexido muito comigo é justamente isso. Porque o Senhor me falou, Aline, eu vou te entregar para que você fale dentro das igrejas. As minhas filhas estão se matando. As minhas filhas não estão glorificando o meu nome através dos corpos dela. E é tão interessante que eu brinco que eu falo, nossa, eu jejuava e não emagreci. E, na verdade, quando eu jejuava, eu engordava. Mente cauterizada, necessidade de comida. Eu abria a janela de alimentação, não sabia o que podia comer, porque nunca aprendi sobre isso. Ao invés de fortalecer, aí meu espírito fortalecido, mas a minha carne estava sendo enfraquecida pela minha alimentação. E um corpo enfraquecido, gente, ele não sustenta um espírito forte. Então nós precisamos aprender a governar em todas as áreas da nossa vida. Agora eu quero que vocês escrevam. O que está te impedindo de emagrecer e ser disciplinada? Escreve aqui para mim no Instagram, escreve aqui para mim no YouTube. O que está te impedindo de emagrecer e ser disciplinada? Você não consegue se enxergar no processo? Escreve aqui para mim. Ó. Consigo ver, tem uma câmera aqui e uma câmera aqui. Consigo e uma câmera aqui. O que está impedindo você de emagrecer? Tantas vezes já tentou e nunca conseguiu. Não sente forte o bastante. É isso que vocês estão falando. Mas tudo isso, sair desse ciclo vicioso, depende de quem? De você. Eu falo dentro do programa Mulher Referência isso também e é muito chocante. Toda transformação que nós precisamos, os religiosos, se pegar essa frase desconectada, vão pirar, né? Toda transformação que a gente precisa não depende do seu marido, não depende do presidente, não depende da sua condição social, não depende da sua condição econômica e não depende nem de Deus. Aí, como assim, Aline? Depende só de você. Sabe por quê? Porque Deus, ele já escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Tudo está pronto. Mas acessar tudo isso depende de quem? De mim. E aí, o jejum intermitente vai fortalecer o meu corpo e o jejum espiritual vai trazer essa conexão com o meu espírito que é necessário. E eu vou saber, porque o que acontecia comigo? Eu fazia só o jejum espiritual. Eu não sabia
como me comportar nas janelas de jejum. Ao invés de eu estar fortalecendo o meu corpo, eu estava enfraquecendo, entupindo ele com produtos alimentícios, com coisas que intoxicam e inflamam as minhas células. Isso é muito sério. E o jejum intermitente, gente, ele é focado no corpo. Porque ele melhora o metabolismo, ele ajuda a saúde de maneira geral, né? No seminário, nas aulas, eu vou te mostrar o que acontece no corpo com jejum de 10, 12, 14, 16, 18, 24 horas. Porque em cada um desses momentos acontece algo dentro do nosso corpo. Mas eu só posso trazer, hoje eu vou trazer aqui para você, para não ficar muito extenso, é o quanto ele melhora a sua saúde. O jejum intermitente, ele pode ser feito por qualquer pessoa, mas sem o fortalecimento da mente e do espírito, pode não trazer resultado duradouro. Porque nós vamos, através do fortalecimento da mente e do espírito, fazer do jejum intermitente o quê? Um hábito, um estilo de vida. É esse estilo de vida que eu tenho vivido, esse estilo de vida que tem me feito acessar aquilo que o Senhor tem para mim. E é tão lindo isso que cada dia mais ele acrescenta, mais e mais. Eu creio que à medida que nós vamos nos amadurecendo, ele vai nos entregando. Então, aquilo que eu vivo hoje é nada perto daquilo que Deus já preparou para o amanhã. Mas eu tenho me posicionado. E o jejum espiritual, ele é focado no quê? Na renovação da mente e na disciplina. Porque ele alinha a carne ao meu espírito, trazendo fortalecimento para quê? Para vencer as tentações. Então, o verdadeiro emagrecimento e transformação vem quando o corpo, a mente e o espírito estão alinhados. Porque o segredo de uma vida leve e plena está na renovação da nossa mente. Porque a mente é como se fosse um jardim. Se plantamos mentiras e crenças limitantes, colhemos o quê? Frustração, gente. É preciso substituir os pensamentos destrutivos, por quê? Pelas verdades bíblicas. Tem um módulo, isso é para quem também tá dentro, quem já fez o Mulher Referência. Não, até não foi no Mulher Referência, foi. Acho que foi no Experiência, foi em algum de alguma mentoria que eu ministrei, que tem lá os enganos que nos aprisionam e as verdades que nos libertam. Tudo que me fez chegar até aqui foi uma voz do inferno, uma mentira que eu acreditava, que foi substituída pela verdade de Deus. Porque tudo, gente, tudo que nós precisamos está aqui, ó. Tudo, tudo. Não tem nada fora da Bíblia. E aí a gente tá o quê? Buscando externamente aquilo que pode ser só achado dentro. Então hoje eu vou te ensinar, presta bastante atenção, que eu vou te ensinar agora a fazer renovação da sua mente. Você tem aí na sua mente, eu não consigo emagrecer. Eu tô falando de frases que eram minhas. Eu não consigo emagrecer. Filipenses 4:3 diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu começo a declarar: Senhor, a tua palavra me diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Me fortalece, Pai, para eu resistir às tentações da comida. Me fortalece, Pai, porque eu já me vejo como uma mulher magra e saudável. Porque eu tô muito mais interessada na saúde do que numa estética. E isso, aí a minha mente vai sendo transformada. Eu pensava, sou fraca e sem disciplina. Isso era o que Satanás queria que eu acreditasse, né? Sou fraca e sem disciplina. O que eu substituo? O Senhor é a minha força e me capacita em todas as áreas da minha vida. E é tão lindo, é tão maravilhoso. O que eu vivo, assim, nos meus momentos de prova, nos meus momentos de tentação, é tão maravilhoso porque o Senhor já me deu uma capacidade de ressignificar isso muito rápido. Não pense vocês, gente, que Satanás não vem duro querendo paralisar o agir de Deus na minha vida. Você não tem noção. Eu estava até falando com a minha intercessora hoje, eu gravei um áudio para o nosso grupo, e quando eu terminei de gravar aquele áudio, me veio uma fraqueza tão grande, sabe quando vem aquela voz assim, ai, para com isso não vai para lugar nenhum. Pois é.
E aquilo doeu, 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 doeu. Aí, na mesma hora, eu falei: tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou aqui para cumprir um propósito. O Senhor é a minha força, é o Senhor que me capacita. Pronto! Sabe aquilo que estava trazendo peso? É como se eu pegasse tudo e trocasse o fardo com Jesus. Então eu quero que você entenda que toda transformação começa aonde? Na mente. Você não precisa de mais uma dieta. Você precisa de uma renovação mental. Porque emagrecer precisa ser algo natural e permanente. E existe uma técnica de inteligência emocional que eu vou te ensinar ela agora, que é uma reprogramação mental em 3 passos. O primeiro passo é identificar a crença limitante. O segundo passo é reprogramar com declarações positivas. Eu sou disciplinada, eu sou saudável, meu corpo obedece a minha mente porque eu governo sobre as minhas emoções. E você vai ajustar isso. E o terceiro passo é ajustar as pequenas ações diárias. É comer com consciência. Você lembra que a gente falou no início do seminário? A voz, as duas vozes. Tem uma voz que grita. A mente gorda, ela grita. A mente magra sussurra. Então, por isso, eu preciso comer com consciência, evitar gatilhos emocionais e já visualizar o meu corpo transformado. Eu já me visualizo uma mulher saudável. Eu não tô falando de músculo, uma mulher musculosa, não, nada disso. Eu já me vejo disposta. Uma mulher que com 80 anos consegue abaixar e levantar. Com 85 anos consegue se locomover, consegue dançar. Eu já me vejo nesse lugar. A Aline de 2 anos atrás, que vivia cheia de dores, não conseguia ver nada disso. Mas onde que eu transformei? Em primeiro lugar, na minha mente. O processo começou aonde? Na minha mente. Você não vai precisar lutar contra a comida. Você só precisa reprogramar sua mente para que você seja naturalmente magra. Como? Governando. Quem vai te ajudar a fazer isso? Jejum intermitente. E não pense você que isso é uma mágica, porque não é. Sabe por quê? Porque o jejum intermitente ele vai agir nos nossos hormônios. Se eu como de 3 em 3 horas, a grelina tá o tempo inteiro. Eu preciso de comida, eu preciso de comida, eu preciso de comida. Se eu trabalho o meu corpo com jejum intermitente, ela diminui esse comando. E isso eu sinto o quê? Menos fome. Se eu sinto menos fome, eu vou comer menos. E além do que, todas as vezes que eu como, eu não vou comer uma besteira. Eu vou me alimentar. Em toda alimentação, o que que eu tenho? Gordura saudável, proteína e carboidrato. Porque sem esses 3, eu não tenho o vigor que eu preciso para manifestar a glória de Deus. Mas tudo isso eu vou ensinar para você no Power 7, por quê? Porque lá nós vamos estar 7 dias consecutivos juntas. Olha que incrível. Responde aí pra mim. Quem já tá. Aline. Ai, Aline, minha xará amada, gravidinha do milagre. Glória a Deus por isso. Não sei o que comer. Eu também não sabia, Neide. Não sabia, mas lá vocês vão aprender tudo. A Neide já tá dentro do Power 7. Responde aqui pra mim. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Tô vendo aqui. Eu quero te perguntar, você tá pronta para essa mudança? E a oportunidade que pode mudar a sua vida começa hoje. Se você não tomar uma decisão hoje, onde você estará daqui 3, 6 meses? Agora nós estamos falando de oportunidade. Você já recebeu aqui reprogramação mental. É tão interessante que para quem está com a mente de governo, vai pegar essa aula do seminário e vai potencializar ela para todas as áreas da vida, não só para emagrecimento. Mas você vai pegar tudo que você já conhece e vai colocar em prática. Então você já recebeu muito
nessa aula. Agora eu quero te perguntar, e as oportunidades que você deixa passar na sua vida? Se você não tomar uma decisão hoje, onde você estará daqui 3 meses? E é tão interessante que é uma decisão. Nós fomos ontem, a gente saindo de Praia Grande, vindo para São Paulo, os meninos quiseram comer sanduíche. Passamos num lugar de comer sanduíche. Sabe quanto foi o preço do sanduíche? R$ 69. Um sanduíche. R$ 57. O que é R$ 57? E para quem fala que não tem R$ 57, isso não é o problema, porque você pode comprar isso parcelado em até 12 vezes. Vai pagar R$ 5 por mês. R$ 57. Você vai continuar no mesmo ciclo que você tá? Ou finalmente você vai destravar o emagrecimento de uma vez por todas? E lembrando, nós estamos falando da primeira camada do emagrecimento. Mas isso vai estender para todas as áreas da sua vida. Porque se dieta funcionasse, eu já seria magra, eu não teria ficado obesa. Se só dieta funcionasse, eu não teria dado esteatose. E no Power Set, eu vou te dar o passo a passo para transformar a sua mente e seu corpo. Você vai ter um acompanhamento direto comigo. Você vai receber você vai receber o planner, você vai receber os cardápios, você vai receber o devocional diário para te fortalecer nesse período de jejum e oração. Eu vou te entregar técnicas comprovadas para vencer o emocional e emagrecer sem sofrimento, porque eu não acredito que precisa ter sofrimento. Cada um carrega a cruz que quer, né? Todos nós vamos carregar. Eu gosto muito de uma frase do pastor Cláudio, que ele fala que ele colocou rodinha. O Rei Mar também usa muito essa frase. Na cruz que ele tem que carregar. Sabe por que ele colocou rodinha? Porque ele fortaleceu a mente dele. Simplesmente assim. E eu tô usando um método que não foi eu que criei. É um método científico, desenvolvido por médicos. E Jesus tem me capacitado através daquilo que eu vivo na minha vida a trazer isso para vocês. E eu tenho um bônus exclusivo para quem entrar hoje até meia-noite. Você vai ganhar os 21 dias dos submissos como Jesus. Meu Deus, esse foi forte. Porque só ele não está mais disponível para venda. Só ele sozinho é R$ 497. Mas é só para aquelas que estão realmente posicionadas. Só para aquelas que estão posicionadas vai receber esse acesso. Você vai receber um plano de reprogramação mental. Você vai ter o grupo fechado. Nós temos 2 grupos. Nós temos o grupo do... Peraí, deixa eu tirar aqui. Nós temos o grupo das alunas que se comunicam, formando a comunidade onde uma ajuda a outra. E nós temos também o grupo de avisos, onde o devocional, o planner, o cardápio, tudo vai ser encaminhado por ali também. E essa oferta, os R$ 57 com essa oferta limitada, ela é por prazo limitado. Mas essa condição, gente, acaba hoje, meia-noite. Então, os benefícios do curso a mais é para quem tá decidida. Porque, na verdade, eu não quero vender nada. Eu não tô te vendendo um curso. Graças ao Senhor bom, que Ele é bom e faz infinitamente mais, aqui não se trata de vender algo. Porque se fosse, não seria esse valor. Esse valor é dos custos que a gente tem. Porque é uma empresa, são funcionários. Esse valor é para você se comprometer. Então você tem 2 opções. Ou continua do jeito que você tá, ou dá o primeiro passo para transformar seu corpo e a sua vida para sempre. E eu sei qual delas vai te fazer mais feliz. Eu sei qual delas vai te fazer a vida e vida em abundância que o Senhor tem. Então a decisão está com você. A decisão de avançar
E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Se vocês estão aqui, é porque vocês entenderam que vocês querem ir para um outro lugar. Vocês têm me feito vencer meus desafios também, porque abrir essa aula de tanta tecnologia, quem me ajuda com isso aqui é o Remar Filho. Ele não tinha chegado da faculdade, então eu também estou rompendo mais um desafio e eu sou grata a vocês. Então Deus também me coloca nesses novos desafios porque eu sei que existe um próximo passo. Antes de começar a aula, eu quero expor meus sentimentos aqui para vocês também. Antes de começar a aula, eu estava angustiada no sentido assim, eu tentei abrir, não dei conta, o Remar Filho estava vindo, então ele estava no metrô, ele não recebia minha mensagem, as luzes que eu queria que é do computador dele, eu não consigo mexer. Então, e aquilo, eu pedi a Duda para me ajudar aqui nesse computador daqui, e ela não vinha. Então eu passo pelas minhas lutas. E eu comecei essa live e falei: Senhor, é tudo pro Senhor. Eu consagro ela ao Senhor e eu faço o meu melhor, como se fosse pro Senhor. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, é com muita gratidão, que agradecendo mesmo a vocês que estão aqui e falando que eu espero vocês no Power Set, porque está extraordinário. As aulas, o conteúdo, eu já estruturei. O Senhor me entregou várias revelações e tudo isso vai estar disponível para você. Então, estar ou não estar depende somente de você, porque dessa vez não depende nem de condição financeira. Você pode parcelar até em 12 vezes, então é uma condição super facilitada para vocês verem. Não estou vendendo o produto, é simplesmente para você se comprometer. Sabe por quê? O corpo, a mente não reconhece. Aquilo que não tem preço, não tem valor. Os custos são simplesmente para quê, gente? Para suprir a empresa. Eu tenho funcionárias, quem manda mensagem fala com as minhas funcionárias, fala comigo. E elas estão aí para me ajudar, para que tudo isso chegue a vocês. Então, ah lá, a Rosane já tá, né, Rosane? Glória a Deus, a Rosane já tá no Power Set conosco. Essa aula vai ficar disponível dentro da plataforma também do Power Set. Então vamos orar para a gente finalizar. Foi um tempo precioso, para mim foi um tempo de muito crescimento, porque quando eu estava estruturando essa aula, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Então tudo aquilo que eu entrego aqui primeiro passou em mim. Por isso, obrigada à sua vida, porque vocês me desafiam a buscar sempre mais para trazer o melhor. E assim o Espírito Santo vai ministrando, né? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Pai, como diz em Colossenses 3:23, tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. Essa aula, esse seminário foi preparado como se fosse ao Senhor. Ministra ao coração dessas mulheres tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor alcance a vida delas, que elas possam entender que existe uma vida e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. E talvez elas não conseguem avançar o emagrecimento, não conseguem avançar no relacionamento matrimonial, não conseguem avançar nos relacionamentos com os filhos, ou até na vida financeira, é porque a identidade delas está tão distorcida daquilo que o Senhor já determinou. Então, Pai, que essas mulheres se sintam encorajadas, que Teu Espírito Santo ministre ao coração delas, para que elas estejam conosco. E elas tenham hoje uma noite extraordinária, em nome de Cristo Jesus. E que a partir de hoje seja um dia de transformação, para que elas vivam a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro e agradeço, crendo que o Senhor fará infinitamente mais que pensamos, pedimos, sonhamos e esperamos, para que o teu nome seja exaltado. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. E para quem está aqui dentro do Power Set, já fez a inscrição, eu vou te convidar a chamar outras pessoas. Por quê? Quando você entra nesse ciclo com mais pessoas envolvidas, é mais fácil, porque uma se fortalece a outra. Então, convide também as suas amigas para estar no Power Set. Domingo, primeiro dia da semana,
no calendário bíblico, o primeiro dia da semana é no domingo, e no primeiro dia da semana nós já vamos começar a ter uma mudança de mente. E eu declaro em nome de Cristo Jesus que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Tenham todos uma noite abençoada em nome de Cristo Jesus. Um grande beijo. Tchau, tchau.